Amigos do ProNews Brasil, hoje neste domingo, né, esse domingo é dia 27 de junho de 2021. Às vezes a gente falha na memória e começa a falar as datas erradas, né? Mas não é o caso, amigos. Agradeço em princípio, né, a audiência de todos vocês. Quero parabenizar todas as pessoas conscientes da nossa democracia, da nossa liberdade, dos nossos pensamentos positivos favoráveis ao nosso Brasil. E dizer para os senhores que hoje esta live será um pouco mais diferente, porque é domingo, a gente tem um pouco mais de tempo para debater, para trocar ideias, né? Então, eu resolvi informar como complemento que existe uma outra live particular minha, que eu aproveito e vou mencionar aí, chama Valmon Lopes Lopes. Valmon Lopes Lopes. Essa live é uma live particular dentro do YouTube, dentro da plataforma do YouTube, onde a gente faz aí comentários, reflexões e até algumas crônicas também sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês nos prestigiar, e quem quiser conhecer coisas particularizadas, assim, pessoais, da minha pessoa, é só entrar lá e curtir, se inscrever. E eu pretendo incrementar este canal, esta página eletrônica. Ela já existe há um bom tempo, mas ela nunca foi assim muito divulgada e eu não tinha tanto tempo para fazer constantes inserções. Mas agora a gente está com outro momento e eu pretendo também solicitar o apoio de todas as pessoas, de todas as brasileiras e brasileiros, todos os nossos amigos, todas as pessoas que estão conosco. Pois bem, meus amigos, como eu já disse, a página dentro do YouTube chama Valmon Lopes Lopes. Lá a gente realmente tem aspectos políticos, sociais, filosóficos, né? E espiritualistas. Por que espiritualistas? Porque é diferente do espiritismo. Eu já também estive e gosto muito e respeito muito a doutrina espírita. Já estive muito mais engajado dentro dos parâmetros da doutrina, mas como todo tipo de tendência e de instituições que têm conotações religiosas, todas sem exceção, aqui vai também essa extensão para religiões, denominações, igrejas, dentro da doutrina espírita, dentro do espaço espírita, o verdadeiro espaço espírita, o verdadeiro, porque tem muitos que se dizem, mas autenticamente não são espíritas. Eles usam a doutrina para divulgar e dizer eu sou espírita, tal. Isso existe, assim como nas religiões. Tem muitas pessoas que, eu sou católico, vou para a missa sempre, faço todas os meus procedimentos de católicos, mas aí a pessoa, no dia a dia da vida, ele é católico só quando ele entra na igreja. Quando ele sai, ele não dá exemplo, ele não reflete os parâmetros do catolicismo, que também é uma religião. Tem lá, Jesus é o grande e infinito Deus, né? É o nosso infinito guia de informações, a Bíblia também é. Agora, tem todos os outros aspectos de adorações, e cada tipo de adoração também tem um critério dentro desses parâmetros da Igreja Católica e daí por diante. Isso a gente tem que respeitar
E quem está lá, eu não vou pedir para sair, vai falar, não, não é. Se eu agir dessa maneira, eu já estou sendo errado. Da mesma forma, as pessoas que se autodenominam, eu sou crente. Eu sou crente. Na verdade, crente pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser. Crente significa quem crê. Quem crê na palavra, quem crê nas mensagens da Bíblia, quem crê em Jesus e diz que é crente e se comporta como crente, ótimo, é um exemplo. Mas também neste métier tem pessoas que não tem nada disso, eles são crentes ali dentro da igreja. Quando eles saem, eles se comportam de uma forma que não são crentes, que não são evangélicos, e daí por diante. Essas coisas acontecem de qualquer maneira, em qualquer tipo de segmento. A sociedade, o ser humano, e agora eu já estou entrando na mensagem da ProNews, né, que é a nossa finalidade, até às vezes eu repito a apresentação que eu fiz há algum tempo atrás, quando nós começamos o canal. O nosso objetivo é um canal de vozes, é um canal de comunicação para cada vez mais aperfeiçoarmos os nossos procedimentos. E também em função disso, em função dessa oportunidade, desta grande mídia, YouTube, em função disso, divulgar, compartilhar, curtir, ter muitos inscritos. Quando for mais tarde, o próprio YouTube vai nos retornar a condição de monetização, a gente vai ter pessoas membros. Por quê? Porque os membros dão uma substância técnica que valoriza sempre, cada vez mais, o nosso ProNews Brasil. Pois bem, meus amigos, quando a gente reflete política, né, quando a gente vai criar instrumentos de melhor aperfeiçoamento, todos nós, eu, você esclarecido, o senhor e a senhora, qualquer pessoa, qualquer cidadão, é importante que ele faça esses procedimentos para que amanhã ele não seja vítima da lama do passado. O que é essa lama do passado? Aí você inclui desde as grandes mídias até os grandes políticos famosos. Mas, no decorrer da história, tudo isso aí foi se desgastando e foi criando instrumentos de novas avaliações sobre a realidade do que a gente vive e, mais que tudo, a informação de quem é quem nessa história. Né? Você tem bons políticos, a gente não pode generalizar. Certa ocasião, teve um dos nossos membros aí, dos nossos inscritos, que mandou uma mensagem. Olha, Valmon, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu aprecio, em alguns momentos, eu posso até citar o nome dele, né? Que é o senhor José Arcanjo. José Arcanjo. Eu lembro bem porque eu tenho ele no WhatsApp. E ele também, de vez em quando, troca mensagem, manda informações para a gente. E dessa vez, quando eu compartilhei, ele fez esse comentário, dizendo assim: eu tento me influenciar, me entusiasmar, mas tem hora que me dá um pessimismo quando eu vejo esses absurdos, esses canalhas da vida, né? Essas pessoas que a gente fala assim, porque eu também já aprendi no decorrer do tempo que a gente vai, nós somos eternos aprendizes, né? Então, cada dia a gente aprende uma coisa, mas eu determinei para mim mesmo, falar, mas não dar nome aos bois diretamente. Senhor fulano de tal,
porque isso gera inúmeras questões que podem ser discutidas, poderão ser discutidas, isso gera realmente grandes problemas. Então eu desisti de ficar com esse tipo de acusação, eu não diria, mas o tipo de citar nomes. Então, por exemplo, o ex-presidente, que era considerado o grande presidente do Brasil, todo mundo sabe quem é, é aquele que disse que nunca foi chamado de mito, é o grande X9, é o grande enganador, pai de todos os escândalos, considerado, existe até um livro, O Chefe, existe no YouTube com a opção de e-book, que sai gratuitamente. Se você lê esse livro, mas aí a pessoa que vai ler tem que ler com o som, eu não digo com o som, com o aspecto de querer fazer uma crítica verdadeira. Se ele gosta dessa pessoa, continue gostando, mas faça uma análise, né? Faça uma análise para ver se ele merece mesmo o seu gostar. Porque todo mundo é bobo, todo mundo se deixa enganar até a hora que quer. Todo mundo conhece aquela história, me engana que eu gosto, me engana que eu gosto. E até teve um governador aqui no estado do Pará, muito conhecido, inclusive pela alcunha, né? Pelo pseudônimo de O Papudinho, e foi um bom governador. O Papudinho, todo mundo imagina por quê o Papudinho. E ele dizia uma coisa que eu sempre gosto de lembrar nessas lives, e eu choro, Isso é uma metáfora equivalente a essa outra, me engana que eu gosto, me engana que eu gosto. Meus amigos, minhas amigas, nossa audiência, vocês que compõem essa nossa família eletrônica, essa família de internautas, essa família da web, dentro dessa área de trocar informações e aprendizados, eu quero dizer para os senhores que tudo é conforme o grau cultural da população. Somos todos nós, cidadãos, quem elegemos essas pessoas. Ah, mas tem fraude, tem roubalheira, tem compra de votos. Sim, tem, mas é por isso que a gente tem que cercar. É por isso que a gente tem que criar novos instrumentos, cada dia mais buscar aperfeiçoar a segurança e a participação democrática. Essa é a grande vantagem da democracia. E a democracia é uma democracia que, apesar dos seus defeitos, ainda é o regime mais possível de se viver, mais confortável, mais justo. Se um dia surgir outro, quem sabe a gente pode. O que nós não poderemos optar, o que nós não devemos fazer é estragar, queimar a própria democracia, é inviabilizar a própria democracia. E quando é que a gente faz isso? Toda vez que nós estamos votando em pessoas, em personalidades que representam e que a gente, mesmo analisando, não percebe que aquela pessoa é um demagogo, é um fariseu, né? É o Maria vai com as outras, né? Então, é um Iscariotes da vida, né? Como eu digo, quando a gente fala, essas coisas são para identificar todos os traidores da nossa pátria. Por quê? Porque fere os interesses. Existe sempre o interesse sendo um interesse coletivo, onde vai beneficiar a maioria dos eleitores, da população, da nossa nação, do nosso Brasil, do nosso estado, do nosso município, da nossa associação. Quando há um benefício dessa maioria, e democraticamente isso é
de forma participativa, livre, onde as pessoas têm a opção, é diferente de baixaria, tem a opção de falar, de discutir, contra-argumentar, e é maioria num todo. Isso é muito bom. É isso que precisa, é isso que chega ao ponto da gente desenvolver cada vez mais os nossos propósitos democráticos. E quando eu estou, desta maneira, me comunicando com os senhores, com essa nossa audiência, eu já estou praticando, eu já estou exercendo. E sempre quando a gente exerce, quando a gente pratica, a gente busca o resultado disso. Qual é o resultado? Quais são os resultados? É o nível de curtição, compartilhamento, visualizações. E isso nos estimula cada vez mais. E é por isso que a gente agradece. E é por isso que a gente pede. Pede para que você compartilhe. A gente pede para que você participe. Nós da ProNews, Valdir Luna, que é o nosso âncora, que hoje não está presente, que ele está num outro trabalho profissional da empresa a empresa Record Gravações Técnicas, é uma gravadora que ele tem, ele faz produções, né? Então, hoje, domingo, ele não está podendo participar agora do nosso ProNews Brasil, mas ele é o âncora, eu sou um comentarista, eu sou uma pessoa que busco me informar, busco adicionar informações e passar para todos nós participantes deste nosso Brasil. Este nosso Brasil é um país riquíssimo, é um país que tem todo um progresso infinito, que depende de quem está no governo, depende da política econômica implementada. E aí, quando essas coisas continuam correspondendo ao bem geral do país, o progresso surge, a economia se desenvolve, tá certo? E daí por diante. Então, o que é que nós temos na nossa realidade hoje? Nós temos uma nova estrutura de poder, onde essa estrutura de poder está voltada para a satisfação da maioria da sociedade. A maioria da sociedade corresponde à votação das últimas eleições, tá certo? E daí por diante. Então, vamos aperfeiçoar mais esses instrumentos para que a gente possa cada vez mais crescer rumo a um progresso equilibrado, rumo a um sentimento verdadeiro, né? Que a gente possa corresponder com isso o que a gente espera, né? O que nós esperamos? Nós só esperamos que a gente possa encontrar confortos e retorno dos nossos gastos, dos nossos impostos, dos recursos que a gente busca associar. Então, o Brasil sempre foi, o nosso país sempre foi uma nação que vai, uma hora é o país do futuro, outra hora é Brasil, Brasil, vamos adiante. Você vê lá as apelações, mas de fato, realmente, verdadeiramente, nós agora que estamos começando a ter uma nova era que está sendo inaugurada pelo Bolsonaro, o nosso presidente, que nós lutamos muito para elegê-lo. E qual é a diferença dele para os outros? Ele é um ser humano, que ele erra, mas ele erra e tem a virtude de consertar o erro, de ser uma pessoa, um governante que tem apoio do povo. Não adianta, existe aí uma corrente de desinformação que tem como único objetivo desgastar a imagem do presidente, querer derrubar o presidente. E a troco de quê? A troco de vaidades pessoais. Não querem o desenvolvimento do nosso país. Está em jogo
são os interesses. Aí entra o que a gente até aconteceu no passado. Tinha um presidente chamado Jânio Quadros, que ele identificava isso como as forças ocultas, né? São os interesses, são as pessoas que estão lá, eles querem fazer aquele agazinho lá, mas é para enganar, eles querem satisfazer os interesses deles, dos grupos, das grandes instituições, dos lobbies. E o povo, na hora da gente votar, a gente vai lá e conta umas historinhas e vai na base do faz de conta, né? Só que a coisa mudou. A coisa mudou porque todo o poder emana do povo. Nós temos uma Constituição, nós temos um arcabouço de leis, nós temos uma quantidade significativa de instrumentos que podem ser, todos eles podem ser postos em práticas, para dar e garantir ao povo o retorno dos seus propósitos, né? Então, esse pessoal que tem ilusão, né, que são líderes de barro, que já está provado pela história dele, né? A gente vai falar aqui somente 3. Depois, eu não vou falar 3, eu vou falar 5. Olha só. O X9, todo mundo já viu qual foi, o que ele fez, como que ele chegou, a história dele, enganou muita gente, comprou, desviou os recursos do país, mandou para as ditaduras sanguinárias. Quer dizer, esse homem ainda hoje quer voltar, né? Teve, e provavelmente ainda tem, a opção pessoal de se apresentar de forma deselegante, né? Com demonstração de alteração psicológica, alcoólico. Isso é um desrespeito. O direito dele de pessoa ser assim é inegável, mas quando ele tem o cargo, ele tem que ter a liturgia do cargo, sem exagero, né? Aí essa é uma história. Esse foi o homem que mais desgraçou, o homem que mais judiou o Brasil. E ainda está aí competindo, querendo retornar ao poder. Mas o povo está na mão do povo. Está sendo feito aí todos os trabalhos para aperfeiçoar e neutralizar a possibilidade de roubar. Porque o aparelhamento durante esses 14 anos foi muito grande. Então, teme-se que, se não houver, de fato, um acompanhamento sobre o voto auditável, que está agora sendo aprovado, está em tramitação no Congresso, se não acontecer isso, eles vão fraudar, eles vão usurpar, vão roubar, para deixar prevalecer o que já houve muito no passado. A tal famosa me engana que eu gosto, dá um prato de comida aqui, engana ali, e não há forma nenhuma de evitar isso que não seja a transparência real da opção da população. Se a maioria gostar e quiser fazer isso, retornar aos comunistas, retornar aos socialistas, retornar aos enganadores, se a maioria quiser, e a gente vê que aquilo é uma força de expressão verdadeira, que eu não acredito, porque a maioria hoje está com Bolsonaro. É só a gente olhar, é só a gente observar o nível de popularidade dele, que aonde ele vai, ele só é aplaudido. Apesar das bobagens que às vezes acontecem, mas e tem tudo para continuar sendo o maior presidente da nossa história. Eu respeito, você pode não gostar, mas se você analisar friamente, né, essa história aí de genocida, isso tudo são narrativas dos perdedores. O que eles querem é desgastar. E todo mundo sabe, quanto mais a gente fala, mais, mas é importante repetir. E você e eu e todas as pessoas que presta informações, que desenvolve também a opinião,
mesmo sendo uma opinião mesmo pessoal, mas isso tem todo um reflexo e desperta os menos avisados, para amanhã eles votarem de forma mais eficaz. Parar de falar, parar de votar nas dinastias. Você vê as dinastias, qual é a dinastia do estado do Pará, qual é a dinastia do estado do Maranhão, qual é a dinastia da Bahia. Todo estado sempre tem aquele, né? Tem os calça apertada da vida, né? Tem os outros reizinhos aqui no estado do Pará, tem um reizinho. Lá no estado do Maranhão, tem lá um homem que, inclusive, agora ele fez um procedimento aí para enganar também. Não, eu vou me retirar do Partido Comunista e vou para o Partido Socialista. É tudo comunista da mesma forma. Como eles mesmos dizem, todos são farinha do mesmo saco. Tá? Você tem as forças de direita e você tem as forças de esquerda. As forças de esquerda, até que tem gente boa lá. Ninguém pode generalizar que lá só tem picareta, que lá só tem propensos ditadores. É claro, lá tem o Escavadeira, lá tem o Ameba, lá tem outro também que é uma grande decepção. É só olhar para o que ele fez com o Bolsonaro, chamado Iscariotes, chamado fariseu, que foi ministro da Justiça. E inúmeros outros, né? Tem até um outro também que foi o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro. É o homem que veio lá indicado pelas forças políticas que sempre tiveram uma grande penetração na área rural, na área de saúde, na área do agronegócio, em alguns governadores. Por exemplo, o governador de Goiás foi um dos que apoiou muito esse tal ex-ministro, o homem que dizia, fica em casa, quando você sentir falta de ar, você procura um hospital. Então, é isso que a gente quer finalizar, nossos espectadores. É isso que a gente quer despertar em todos nós. Porque as coisas acontecem com muita rapidez. O grande presidente Bolsonaro desenvolveu um trabalho que ficou na história. Ele era do baixo clero. Quem era o baixo clero? Todo mundo sabe. Mas vamos rapidamente dizer, eram poucos deputados que eram tão pouco que era considerado baixo clero. Eles não alteravam, não era assim como um centrão é hoje, que seria mais ou menos o fiel da balança. Aliás, por falar em centrão, é bom que todos saibam que o centrão é quem tem verdadeiramente garantido a sustentabilidade do governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro não pretende criar aquilo que muita gente gostaria, né? Que seria uma espécie de um endurecimento, uma espécie de uma imposição, utilizando o apoio do povo e mais a garantia da ordem e da lei, do artigo 142 da nossa Constituição, fornece instrumentos para ele dar humor na mesa e falar, vamos acabar com essa palhaçada de CPI, que nada mais é do que um grande circo que considera nós, cidadãos, os palhaços. Porque é só ver os componentes dessa CPI. Um tem mais de 13 processos no STF. O outro tem até acusação de violência contra as mulheres, que é o tal presidente, né? O outro, o vice-presidente, famoso saltitante, famoso DPVAT, fica num comportamento considerado inaceitável, dizer que vai prender o presidente. E daí essas aberrações. E aí é que entra algumas coisas que às vezes, por melhor que o governo seja, às vezes ele erra. Quando começou essa CPI, o Bolsonaro não deu importância e não quis influenciar, não quis fazer a política do toma lá, da cá, e eles acabaram, por ordem do STF, que é outra instituição aparelhada, que busca
neutralizar os acontecimentos eficazes da verdadeira democracia e busque a sua verdadeira função, que é proteger a nossa Constituição, que é o aspecto de ser o guardião das leis, da justiça, não faz mais isso. Hoje o STF nada mais é do que um puxadinho dos partidos de esquerda, do comunismo. Tudo que é coisa absurda cai lá e eles rapidamente decidem. Quando é uma coisa a favor do povo, raramente tem celeridade, né? Tem velocidade para satisfazer a população. A gente confirma, a gente constata isso de forma muito clara. Fora isso, você tem outras coisas, você tem a grande imprensa, aquela rede lá que todo mundo conhece, dominou o Brasil, até é conhecida agora muito como rede lixo de TV. É um absurdo. Ela fala, todos os repórteres, todos os programas, se eles enfatizarem 10 inserções, 9,5 é contra o Bolsonaro, no sentido, o fato de ser contra é relativo. Pode ser um contra bom que ajude, pode ser um contra que só atrapalhe. Por quê? É isso que eles fazem. É o que a gente hoje já chama da imprensa velha, composta, a imprensa televisada, que é esse caso. É só você parar para pensar. Eu não assisto mais essas verborragias políticas, né, conduzida lá por aquele povo já com a cara cansada. E o povo já responde, a população em geral já responde. Hoje ela está em decadência, dificilmente vai continuar sobrevivendo. Além disso, tem os jornais, os grandes jornais, essa imprensa que sempre ficou mamando nas verbas de publicidade das empresas, isso tudo foi eliminado. E tem também a nova perspectiva, que é o que vem surgindo, que é a força da internet. A gente tem grandes blogueiros, que às vezes eles até criam uma conotação de desfavorecimento. Ah, você é blogueiro. Sim, eu blogueiro. Eu sou blogueiro. Você é blogueiro. Por quê? Porque faz um blog, pratica um ato de se comunicar na internet. E isso nessa linguagem é chamado blogueiro. E existe também todas as outras páginas eletrônicas, a gente tem cada coisa fantástica. Eu vejo hoje como grandes destaques Terça Livre, Terra Brasis, o vlog do Luiz Boa, inúmeros outros, vários e vários outros, que agora vai fugindo aqui a mente. Agora, de vez em quando, você percebe que há no meio desse métier coisas que já estão se revelando como que já aconteceu no passado. E aí, veja bem, pessoal, eu quero concluir para dizer o seguinte: sabe qual é o grande referencial de análise que a gente, quando percebe isso, começa a definir para nós mesmos, dentro da nossa consciência? É o seguinte: o presidente Bolsonaro é um homem bom, ele acredita nas pessoas, as pessoas... Quando foi no mundo que você viu o Bolsonaro execrar alguém de forma que não seja os inimigos dele, mas pegar um cidadão, falar besteira? Ele é a favor dos índios, ele reconhece que o índio é igualzinho a eu e você, e que o índio não pode ser explorado com essa balela, com essa fantasia, com essa baboseira de reserva indígena. O índio é gente, meus amigos. Ele fala, os índios são pessoas como nós. Eles querem hoje a internet, eles querem desenvolver tecnologias, e isso já acontece, a política do governo responde para isso. Mas tem lá os raunis da vida, né, que querem neutralizar com mentiras, querem falar mal do Brasil lá no exterior. Vejam só, as pessoas falarem mal do seu país lá no exterior para atrapalhar, para desmoralizar, sabe? São coisas assim que, se a gente for falar, só vai alongar mais, e a gente não quer muito prender a atenção, porque eu sei que essa atenção que os senhores essa audiência que os senhores estão nos proporcionando,
ela também tem tempo limitado. Todo mundo tem seus planos, os seus aspectos de ponderações, né? É eu, é você, todos nós. Somos todos nós. Então, veja bem, meus amigos. Hoje, eu tive observando, aliás, isso me fez lembrar de uma pessoa muito famosa, chamado Gustavo Gaia. Gustavo Gaia. É um grande... Ele tem uma página na internet fantástica. É de nível, assim, incomparável, porque o cara é bom e conhece. Eu recomendo que vocês visitem a página dele. Tem o Lisboa também, que a gente recomenda, que é chamado Blog do Lisboa. Tem o do Constantino, do Rodrigo Constantino. E tem também as outras pessoas, grandes jornalistas. O Augusto Nunes, por exemplo, é um homem que você tem que tirar o chapéu. É uma infinita fonte de riqueza jornalística. O homem já foi diretor no tempo que não tinha essa imprensa podre, existia uma imprensa pelo menos mais justa, mais coerente. O Augusto Nunes foi diretor várias vezes aí dessa mídia importante. E hoje ele continua sendo um grande jornalista. Ele faz comentário na TV Record e é o comandante lá, eu diria que é o comandante, mas é uma espécie de âncora dos Pingos nos Is, que na verdade o âncora mesmo, oficial, porque a função do âncora é administrar aquele time, aquele negócio todo. É o Viterbral. Mas você tem lá nomes fantásticos. O José Maria Trindade, que é um jornalista que mora em Brasília, tem mais de 30 anos de experiência, também está dentro da imprensa séria. Você tem o Fiuza lá no Rio de Janeiro, e você tem assim, sabe, você tem a Ana Paula, que fica nos Estados Unidos, que participa, Ana Paula Henkel, e daí por diante, são inúmeros. E a finalidade desse pessoal é exatamente agregar valores, agregar força para que a gente saia sempre de forma positiva, com esperanças, né? O Brasil é uma grande nação. Nós não podemos abdicar da nossa capacidade, das nossas riquezas, do que nós somos, da nossa cultura, da nossa música. Olha, meus amigos, se cada setor a gente for analisar, turismo, nós temos um potencial quase que inesgotável, praticamente infinito. De norte a sul, nós somos o país que temos 6 miomas. 6 miomas. O que você vê? Você vê uma perseguição, uma guerrinha de baixo nível. Agora fizeram de tudo para derrubar o ministro do Meio Ambiente. Conseguiram. Ele acabou pedindo demissão e o Bolsonaro aceitou porque ele entendeu que era a melhor forma para não atrapalhar o governo, era ele sair do governo, responder todas essas falsas, absurdas informações que eles querem impor lá perante o povo, que é para, através disso, modificar a estrutura da decisão do voto. Esse é o objetivo. Aí você tem o ministro Paulo Guedes, é um homem que está até sendo cotado para ser Prêmio Nobel de Economia, algo que o Brasil tem com certeza a possibilidade de conquistar. Você tem inúmeros outros ministros, né? O próprio atual ministro da Saúde, o Queiroga, né? É um homem que você conversa com ele e nota a capacidade. Aí o que você encontra? Você encontra essas coisas absurdas, essas CPIs com sentido de querer, nós é quem mandamos, nós é quem definimos, vamos prender. Não é isso. Eles já nasceram mortos e estão agora vendo e confirmando que não vão chegar em lugar nenhum. Isso também vai passar. Eles vão criar novos instrumentos para desgastar. Mas o povo já sabe, não vai alterar. É só fazer pesquisas, mas pesquisas verdadeiras, pesquisas que possam representar a realidade do Brasil, porque o que tem aí é mentira. Essa história que tem o X9 aí com 40% e o Bolsonaro com 20%, sei lá. É coisa que é subestimar a inteligência do brasileiro. Essas mesmas pessoas, essa mesma massa de informação, é aquela que dizia que o Bolsonaro não ganhava de ninguém, nem no primeiro nem no segundo turno.
E apesar de toda a roubalheira, ele foi eleito a presidente e está aí governando. Mas a gente deve também ficar muito atento, e é isso que eu gostaria de sugerir a qualquer pessoa, pode ser o Marcelo das Mercês, meu amigo aqui de Belém, que tem uma certa influência e uma certa possibilidade de levar essa mensagem, porque ele tem acesso a algumas pessoas da família Bolsonaro, para dizer, para informar o presidente, para ele ficar, além dele ter toda a sua inteligência, para ele tentar se antecipar a esses traidores. Por quê? Porque mesmo nessa imprensa nova, a gente já tem notado, de certa forma, alguém com tendência a virar rede lixo, a virar maionese da vida, aquela senhora lá, muito bonita, muito simpática, que, aliás, do ponto de vista de comunicação na internet, ela é respeitada demais. E ela fez um bom trabalho. Eu fui muito fã dela, né? Que a dona, muita gente chamava lá de dona Pepa, e eu não vou falar o nome, porque, afinal, também existe todo um reflexo nisso. Ela, o outro Fruta, e muita gente, são todos traidores. E quem é hoje que tem tendência de traição? Não muitos componentes, mas já está. Eu ouvi o comentário do Gustavo Gaia dizendo que a Rádio Jovem Pan de São Paulo está caminhando para se tornar uma outra rede lixo. Mais uma instituição que começa a ter procedimentos. Por quê? Porque sofreu a influência financeira, a influência do lobby, que tem muito dinheiro, que tem muito, de certa forma, até poder. Dizem, e aí são comentários, que o Agripino, calça apertada, comprou essa rádio e agora está cortando cabeças. Já cortou a cabeça do Paulo Figueiredo, que é um comentarista de primeiro nível, mora nos Estados Unidos, e era um dos jornalistas que também estavam naquele métier que eu mencionei, né? Dentro dos Pingos nos Is. Por influência desse calça apertada, pressão, o diretor, esse diretor que deve estar caindo breve, porque acima dele tem é uma instituição privada, vai chegar a hora que o presidente vai fazer, ô seu fulano, você que é diretor, é um senhor chamado, começa com U e termina com NH. Ele é muito conhecido, mas ele já teve inúmeras derrotas, algumas revistas que ele foi diretor quebraram porque ele teve decisões desastrosas. Mas, como tudo na vida, sempre há uma renovação que nem sempre corresponde à verdade. Ele conseguiu se enrustir, né? Estava lá no guarda-roupa, destrancou, arranca, e o cara aparece, vai lá e agora está começando a perseguir. Já cortou o Paulo Figueiredo, já cortou no passado o Constantino, depois se arrependeu, quis voltar, e vive cortando cabeças de grandes jornalistas só porque, né? Só porque eles querem deixar prevalecer a plenitude da democracia. E aí entra todas essas coisas, meus amigos. Tudo isso são coisas que nós devemos ficar atentos. Eu lamento demais, eu sou um cara que eu conheço a história da Rádio Jovem Pan de São Paulo. A Rádio Jovem Pan, que acabou tendo toda uma projeção nacional, antes dela ter isso, de ser conhecida, ela já era campeã de audiência em São Paulo. Desculpe. O estado de São Paulo, eu morei quase, acho que uns 36, 37 anos na cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Eu viajei muito ali pelo interior, na época que eu trabalhava na área financeira, trabalhava em bancos, e eu estava sempre visitando as filiais, e com isso a gente ia tendo um conhecimento de todo o potencial. Todo mundo sabe que é o maior estado, o estado mais rico do Brasil. Então esses governadores, fajutas, né, calça apertada, cueca torrada, esse pessoal, eles estão lá também enganando. O calça apertada aí, o Agripino, ele enganou desde quando ele foi para a prefeitura. Chegou lá com aquela historinha de eu sou um gestor,
E aí havia todo aquele desgaste do pessoal que estavam lá, né? E acabou ele ganhando. Quando ele ganha, o que ele pensa? Eu vou ser presidente da República. Atirou em cima, conseguiu ser governador, graças ao Bolsonaro. Criou o tal de Bolsonaro, né? Mas aí, no dia seguinte, ele começou a traiu de forma assim absurda. Tudo que o Bolsonaro fala, ele vai lá e fala uma coisa contrária. E aí começa a insuflar as massas. Só que a opinião, que é a maioria pró-Bolsonaro, notando isso, foi abandonado. Foi abandonado. Hoje, ele não pode sair na rua, que é vaiado. E é assim. Tivemos o caso do Rio de Janeiro lá, esse monte de gente que traíram, se usaram o nome do Bolsonaro. Então, eu quero dizer assim, vamos finalizar. Meus amigos, é bom que o presidente fique atento para ir se livrando dessas pessoas, né? A Rádio Jovem Pan ainda está tendo prestígio, mas se não mudar a linha, eles mesmos lá, Augusto Nunes, Vitor Brau, Zé Maria Trindade, Fiuza, Ana Paula, todo esse pessoal já vão começar a dizer, olha, não é mais interessante. Hoje, às 6 horas da tarde, se você ligar em qualquer canal de mídia, YouTube, Facebook, Twitter, sempre vai ter naquele momento uma reflexão oriunda da Jovem Pan através do programa Os Pingos nos Is, que é o maior programa de audiência que existe hoje no Brasil. Mas então esses jornalistas têm que criar novas mensagens paralelas. Está cheio, tem várias rádios, tem uma rede aí, que é uma rede particular só de outras rádios, que apoia o Bolsonaro. Você tem outras redes também, televisão, que estão com o Bolsonaro. Quem é que é contra hoje? É a tal Rede Lixo, tem a tal lá, que é a rede lá da família Saad, que é a rede, a tal de Bandeirantes. Tem a Record. Não, a Record não faz tanta... A Record ela é de propriedade da Igreja Universal, que por sua vez apoia também o governo. O governo tem que ser apoiado por qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de segmento religioso, desde que seja coerente, desde que seja dentro dos propósitos do que o governo se propôs a fazer. É isso que tem que prevalecer. Então, quem sabe, ainda em tempo, a grande rádio Jovem Pan pode corrigir essas coisas. Esse diretor lá, o Binha, pode mudar, essa pessoa que está querendo. Só que ele está com tendências de que tá ficando do lado agripino. Isto é, malhando, já existe alguns comentários. Tem uma jornalista lá que, pelo amor de Deus, até a figura dessa mulher, ela tem o sobrenome Klein. Mas vamos falar, ela não vai... Eu não estou falando mal, eu só estou dizendo que ela tem comentários absurdos, que é a Amanda Klein. Você tem também outros lá, né, aqueles... né, tem alguns lá que às vezes até ficam em cima do muro, mas isso tudo faz parte. Mas não é dentro do programa dos Pingos nos Is. É naquele 3 em 1, é no Pânico, no rádio, tem o Emílio, as pessoas todas que a gente conhece, né? Então, eu quero concluir e dizer que é com muita satisfação que a gente está aqui no ProNews. Um grande abraço, um bom domingo para você, um bom almoço. Que Deus sempre esteja conosco, como tem sido. Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Um grande abraço. Muito obrigado.